começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Vemos um trem fora de controle e uma mãe com seu bebê preso nos trilhos. Mas na hora certa, um homem chega e os salva, parando o trem. Quando a pessoa aparece e dá a mão, a senhora agradece, mas fica chocada ao ver o rosto dele, que parece um zumbi. Nós o vemos acordando em seu quarto e seu nome é Zombie. Ele tem o sonho de ser amigo dos humanos e por isso, ajudou muitos humanos para que a perspectiva deles mudasse em relação aos zumbis. Ele salvou pessoas de um acidente de avião no solo, e também salvou crianças de um prédio em chamas. Ele não era muito forte. Um dia um surto de zumbis causou um desastre que aconteceu de repente, e ele não teve como escapar. Naquela época ele era apenas uma criança e um zumbi o mordeu na escola. Isso o transformou em um zumbi comum que segue a multidão para onde quer que ela vá. Um dia, os humanos apareceram com armas e exterminaram os zumbis de forma genocida. Eles usaram os zumbis para gerar eletricidade por meio de uma máquina. Ele não entende por que os zumbis comem humanos ou por que os humanos matam zumbis. A partir desse dia, ele começa a treinar duro para mudar a si mesmo a fim de sobreviver. Ele se exercitou para ficar forte. Não comia carne, mas sim proteína em pó em 3 refeições seguidas por dia. Continuou a treinar mesmo à noite até ficar forte. Depois de adquirir conhecimento e poder, ele decidiu viver na sociedade humana, seguindo as regras e sendo o bom zumbi. Ele continuou a ajudar os humanos, o que pode mudar a perspectiva deles em relação aos zumbis. Ele ficou sem comida e decidiu fazer compras. Ele foi ao supermercado Yihao para comprar estoque, e a senhora do balcão o tratou como um humano. Eles o ajudaram a colocar o estoque no caminhão. 2 homens o observam secretamente. Eles têm dúvidas de que foi ele quem levantou o avião e que pode ser uma informação falsa da mídia. Então, eles querem denunciá-lo. Mas quando ele levanta o caminhão e salta bem alto, eles ficam completamente chocados. Ele aterrissa na cidade que conquistou para os zumbis, e descobrimos que ele é o rei dos zumbis. O Sr. Zombie ordenou que todos os zumbis comessem ovos em vez de carne humana para obter as proteínas de que precisavam. O Sr. Zombie foi se encontrar com os zumbis de nível chefe no salão, onde fomos apresentados a Lang, Fer, Agan, Agu, Varmint e Black. Todos eles são zumbis de nível de perigo classificado como SS. Todos os zumbis cumprimentam o Sr. Zombie, e ele mostra a Gu, o pôster que indica que ele é procurado novamente pelos humanos. A Gu pede desculpas ao Sr. Zombie, enquanto Black informa ao seu chefe que eles já precisaram mudar de base diversas vezes para se esconder dos humanos. Outros zumbis sugerem lutar contra os humanos, mas o Sr. Zombie não permite, pois os humanos são assustadores. Nesse momento, um som vem de um avião militar e é uma senhora. A senhora é a presidente de uma organização, e os funcionários informam que o equipamento está pronto e que a bomba nuclear será lançada em 20 minutos. A presidente parece odiar os zumbis e Varman pede ao Sr. Zombie para deixá-lo cortá-los, mas ele se recusa e vai lidar com os humanos. A presidente informa a unidade terrestre para evacuar em 20 minutos. Sentada com os civis, a presidente ordena que um combatente marshal enfrente os chefes zumbis quando aparecerem. Por outro lado, um garoto informa a seu irmão Fei que o pessoal da Academia Extraordinária encontrou zumbis. Ao saber disso, ele joga uma prisão cheia de humanos na multidão de zumbis. A unidade terrestre detectou sinais de vida humana e foi resgatá-los matando os zumbis. Um soldado tenta matar um zumbi, mas ele não pode ser destruído, pois o Sr. Zumbi tem habilidades extraordinárias. Um soldado usa um lançador de foguetes para atacá-lo, mas ele se defende com facilidade. Outro soldado informa ao seu líder, que havia usado um lança-foguetes, que ele não é um zumbi, mas sim uma pessoa extraordinária, famosa por ajudar muitas pessoas e por usar uma máscara de zumbi. O líder ficou chocado ao ouvir isso, pensando que tinha atirado na pessoa errada. O presidente informou ao marechal que um chefe zumbi foi detectado na zona B, e ele então pulou do avião. O garoto informa a Fai que a equipe do presidente salvou quase todos os civis, então ele ordena que ele torne isso interessante, e o garoto converte o zumbi número 69 em sua forma furiosa. A unidade terrestre alertou a todos ao descobrir que um zumbi-chefe havia aparecido. O líder do esquadrão da unidade terrestre levou o Sr. Zombie para uma van segura e saiu correndo do local para salvá-lo. A garota soldado mostra sua curiosidade pelo Sr. Zombie. Zombie pergunta por que ele está sempre usando uma máscara. O chefe Zombie ergue o ônibus e o lança contra os soldados. Mas, no momento exato, Marshall aparece e corta o ônibus. Marshall ordena que os soldados resgatem os civis e evacuem o local. Marshall destruiu o chefe Zombie, e quando o Sr. Zombie ouve a voz do zumbi furioso, ele desaparece do esquadrão. Marshall utiliza sua espada e elimina o chefe zumbi. O Sr. Zombie chegou ao local e a notícia de que Marshall derrotou o chefe zumbi chegou até o presidente. O zumbi explicou ao Sr. Zombie que o erro não foi culpa dos humanos, pois eles não conseguiram se controlar. Marshall ouviu isso e atacou o Sr. Zombie.
Outro chefe zumbi foi detectado, e não era outro senão o próprio Sr. Zombie. Antes que alguém pudesse ordenar ao Marshall para acabar com ele, sua presença desapareceu do radar, deixando todos os outros chocados. O Sr. Zombie o deixou pendurado sem roupas, e os membros relataram ao presidente que Marshall sofreu danos graves e ainda havia muitos civis para evacuar. O presidente sai com a velocidade da luz. A presidente vai até o Sr. Zombie e o ataca com sua espada, mas quando a espada o toca, ela se quebra em pedaços. A presidente se afasta, e o Sr. Zombie diz a ela para parar, pois eles podem resolver o problema conversando, mas ela pretende assassiná-lo de qualquer maneira. A presidente usou sua lâmina aprimorada e foi direto para ele, mas ele se esquivou facilmente da espada. A presidente usou um ataque de lâmina vermelha, cortando em um movimento circular, mas novamente ele se esquivou do ataque se abaixando, o que deixou a presidente irritada. Enquanto isso, a unidade terrestre resgata o marechal e os civis. Um membro da equipe informou à presidente que todos os civis haviam sido evacuados e que ela poderia se retirar, mas ela não respondeu. A presidente persegue o Sr. Zombie, pois ela tem a forte intenção de assassiná-lo. Ela usou o Ayato nível 2, uma arte japonesa atacando e o jogando no chão, enquanto aterrissava suavemente. A missão da presidente foi cumprida, e ela ordenou que a equipe baixasse a altitude do avião e a levasse de volta. Eu, um garoto, informei seu irmão Fei que salvaram todos os civis, e ele ordenou usar o espião. Os civis estão felizes por serem salvos, mas a comemoração logo vira tensão. Dentro do avião do presidente, o piloto se revela como um espião e libera a bomba nuclear enquanto o presidente ainda está no solo. A porta da cabine do avião se abre e a altitude começa a diminuir. Porém, para conseguir pegar a presidente, ela precisa pular para dentro do avião, caso contrário, não conseguirá escapar da explosão iminente. O tempo está rapidamente se esgotando, e para piorar, os propulsores das pernas da presidente não estão funcionando porque as baterias chegaram ao fim. O Sr. Zombie agarra a presidente e a gira várias vezes para ganhar impulso, depois a lança dentro do avião. As portas da cabine se fecham rapidamente, e eles começam a se afastar. O Sr. Zombie então se move com rapidez em direção à bomba e a detém no ar, fazendo com que a bomba exploda, deixando todos completamente em choque. O Zombie resiste à força da explosão, mas suas roupas são rasgadas em pedaços. Fai diz a seu irmão que é hora de partir enquanto ainda há algum sinal de vida na área da explosão. Essa não é a primeira nem a última vez que eles lutam contra a Beyonders Academy. A presidente lamenta ter sido salva por um zumbi, pois ela passou a vida matando zumbis, e no final um deles a salvou. Um de seus membros lhe disse que ele não era um zumbi. Ele era um herói mascarado que viveu na cidade por um tempo e gostava de esconder sua identidade usando uma máscara. O Sr. Zombie chama Varmint para saber o paradeiro deles, e ele lhe diz que todos escaparam a tempo e estão todos salvos. Procurando um novo lugar para se estabelecer, o Sr. Zombie estava do lado de fora de sua casa quando a presidente o viu com roupas rasgadas por meio de uma câmera. Mais tarde, quando o Sr. Zombie está fazendo seu exercício diário, a presidente quebra o portão de sua casa e entra em sua casa com os membros de sua equipe. Ela ordena que seus membros tragam todas as coisas dele, e revela que eles são da Beyonders Academy. Ela informa ao Sr. Zombie que ele foi aceito em sua academia, e que a partir de agora, ele é um membro dela. O Sr. Zombie pergunta a ela se os zumbis podem ir à escola, mas ela entende que ele está fingindo, então ela o leva. Um dos membros perguntou ao presidente se era correto matriculá-lo na academia, pois há critérios rigorosos para o recrutamento. Ele não conseguiu um lugar para morar porque os dormitórios da academia são planejados especialmente. O Sr. Zombie e suas coisas se mudam para a academia Beyonders, e ele fica um pouco confuso se vai morar no quarto da presidente e dormir na cama dela. Então ele a interroga, e ela percebe que ele quer dormir com ela. No entanto, nada é assim tão simples, e ela diz a ele que dormirá no quarto de hóspede. O Sr. Zombie lhe contou que não era um humano, mas ela não deu atenção e retirou a perna mecânica. Ela compartilhou a história por trás da perna. Quando era criança, sua aldeia foi atacada por zumbis, e seus pais se transformaram em zumbis, mordendo sua perna. Ela teve que amputar a perna e matar seus próprios pais. É por isso que ela odeia zumbis, e jurou matar todos os zumbis que encontrasse. Ao ouvi-la, ele ficou quieto, com medo dela. Mas quando ela perguntou se ele estava dizendo algo, ele ficou feliz porque ela não ouviu o que ele disse antes. O Sr. Zombie, curiosamente, perguntou a ela sobre a Beyonders Academy, e ela lhe disse que é uma organização que usa diferentes formas de combater os zumbis. Ela lhe disse que já se passaram 1 ano e 0 desde o primeiro surto de zumbis. E depois de 2 séculos desde o surto, seus ancestrais estabeleceram a Academia Beyonders. A academia tem apenas um objetivo: lutar contra os zumbis, e para isso eles contrataram talentos e os cultivaram. O Sr. Zombie percebeu que havia se tornado um zumbi no primeiro surto, o que significa que já se passaram 1000 anos, desde que o Sr. Zombie viveu, e lutou para mudar a percepção dos humanos sobre os zumbis. A presidente informou a ele que deveria se apresentar na academia amanhã, pois já o havia inscrito através do canal secreto. Ela o alerta para não tentar fugir, pois não é uma academia comum.
Caso ele não compareça, eles vão investigar para descobrir o motivo da ausência. A presidente revela que seu nome é Violet e diz que amanhã bem cedo ela o levará para a academia, mas ele não sabe quem é Aurora. De manhã o Sr. Zombie encontra uma garota chamada Dawn. Ele pergunta sua identidade e ela se lembra do momento em que eles estavam no veículo blindado. O Sr. Zombie a lembra de que ela era pequena quando se conheceram. Dawn lhe explica que ele deve fazer um exame de admissão, no qual suas habilidades físicas e especiais serão testadas para destruir os zumbis. Ela lhe dá um exemplo para que ele entenda. O recorde mundial dos 100 metros é de 9,58 segundos, então ele precisa completar os 100 metros em 9,57 segundos para ser aceito na academia. O Sr. Zombie entendeu o que Beyonder queria dizer com a academia de Beyonder e comentou com Dawn que todos eram loucos. No local do exame, há uma grande multidão, e o Sr. Zombie pergunta a Aurora se alguém já levantou um avião, então não precisaria de exame. Ela responde que muitos aqui conseguem levantar aviões e todos têm seus segredos. Chen, que é o presidente do departamento de esportes, chegou como examinador. Chen informa aos participantes que já se passaram 8 anos desde a criação da academia e que houve pessoas que lutaram contra os Zombie Kings, que eram capazes até mesmo de dividir montanhas. O Sr. Zombie perguntou a Chen o que aconteceria se algum zumbi fosse descoberto na academia. Chen respondeu que eles o rasgariam e depois o pendurariam decapitado no portão da academia. É realmente cruel. O primeiro teste é a corrida de 100 metros e quando começa um participante chamado Wu Cheng-Shu passa na corrida em 3 segundos. O próximo é um teste de tiro e Dom o venceu facilmente. O próximo teste é o de arremesso de peso, no qual o participante deve atingir 80 metros para ser aprovado e 100 metros para ser qualificado. Um grupo foi aprovado e outro foi reprovado. O Sr. Zombie está preso com essas pessoas loucas e está controlando sua força para garantir que não atraia nenhuma atenção. E no examinador, observa a pontuação do Sr. Zombie, que resulta em sua aprovação, enquanto recebe uma carta de Violet, dizendo que ele é forte. Isso faz Chen suspeitar que ele está fingindo ser fraco. Wu Cheng-Shu acertou o alvo a 32 km, qualificando-se para o lançamento de dardo. O próximo a lançar é o Sr. Zombies, que está prestes a lançar, mas é interrompido por Chen, que pergunta se seu nome é Zombie e se ele foi recomendado pela presidente Violet do departamento de Padachim. Chen lhe perguntou se ele estava escondendo seu verdadeiro poder, pois Violet lhe disse que ele era muito forte. Chen lhe disse que foi ele quem lhe fez a pergunta anteriormente, e que todos estão tentando se qualificar menos ele. Isso fez Chen suspeitar que ele não é uma pessoa, ao que o Sr. Zombie respondeu que ele é humano, e Chen o forçou a mostrar sua força total. Caso contrário, ele seria tratado como um espião e seria punido por enganar a Violet. O Sr. Zombie está pronto para lançar o dardo, lembrando-se do momento em que praticou durante todo o dia. O Sr. Zombie lançou o dardo rachando o chão e o dardo perfurou o satélite e caiu na lua, deixando todos em choque com sua força. O Sr. Zombie deixou todos de boca aberta com seu arremesso que perfurou o satélite. É possível ver o rosto do examinador chocado com sua força. Dawn ficou impressionada com a força do Sr. Zombie. O Sr. Zombie é um homem muito forte, e agora ele é visto como uma pessoa extremamente forte aos olhos de todos que testemunharam seu incrível lançamento de dardo. O Sr. Zombie está qualificado agora. Então ele perguntou a Dawn se poderia ir para casa, mas ela lhe questionou por que ele iria querer ir embora quando, com toda a força que possui, ele pode até se tornar presidente. Dawn explica a ele sobre a autoridade do presidente, usando como exemplo a presidente Violet, do departamento de espadachim, que pode não apenas controlar as tropas e os tanques do exército, mas até mesmo as poderosas bombas nucleares. Ela tem a autoridade máxima sobre a cidade de 30 milhões de habitantes, e até mesmo o prefeito apenas a ajuda. A decisão final é dela. O Sr. Zombie diz a Dawn que ele já é dono de uma cidade, mas sem acreditar ela o leva ao departamento de biotecnologia, também chamado de departamento de logística. Lá há uma foto do professor Jamie, conhecido como chefe de logística e ex-presidente da biotecnologia. Como sua esposa morreu, ele começou a fazer um experimento maluco que incluía humanos e zumbis, e disse que seu objetivo era realizar o sonho de sua falecida esposa. A academia o demitiu por seu exagero e ordenou que o matassem assim que o encontrassem. A presidente do departamento de biotecnologia, que é filha adotiva da professora Jane, chegou e perguntou se eles haviam passado no exame, o que já havia acontecido. Ela pergunta sobre o tipo de equipamento que eles querem, e Dawn lhe diz que quer um equipamento que a ajude a carregar mais armas. Dawn está entrando para o departamento de artilharia e pergunta ao Sr. Zombie sobre o tipo de equipamento que ele quer, mas ela se assusta ao ver seu rosto e o chama de Zombie. Dawn a faz acreditar que ele está apenas usando uma máscara de zumbi e que ela o viu quando ele fez seu lançamento de dardo, que foi incrível. A presidente realmente acredita nele como pessoa, porque, se ele fosse um zumbi já teria atacado. O Sr. Zombie explica a ela que precisa de roupas que não rasguem, já que sempre que chega em casa ele tá sem nada. Cena então muda para o departamento de espadachim.
onde o Marshal está contando a uma senhora sobre sua luta com os Sr. Zombies. Quando ele o atacou, toda a sua visão ficou escura, e em questão de segundos ele se viu pendurado e nu. Ela lhe perguntou se seu presidente poderia vencê-lo, ao que ele respondeu que era ainda mais forte que seu presidente. Ela perguntou o nome dele. Ela permite que Marshal vá embora. A senhora chamada Zhang Laoqi é a presidente do departamento de espadas, e há uma competição feroz entre os departamentos de lâmina e espada que vem ocorrendo há gerações. Mesmo que um dos lados tenha um membro a mais, eles dão à luz o membro extra em vez de serem mais fracos contra o oponente. John deseja boa sorte ao Sr. Zombie enquanto ela sai. Do outro lado, o Sr. Zombie e a Aurora estão tendo aulas com amigos. O professor ensinou os hábitos dos zumbis para usá-los nas armadilhas. Eles também comem ovos, além de carne. O Sr. Zombie faz anotações para mostrar à família. No anúncio, todos foram orientados a se reunir no ginásio. No ginásio, a presidente Violeta avisa ao Sr. Zombie madrugada para ficar quieta e não criar nenhum problema para ela. Um membro da Blade Academy disse a ela que, com um vislumbre, ele não poderia dizer o quão forte é o Sr. Zombie. Então ele pediu permissão para testá-lo. Enquanto isso, Chief, o presidente da Mechanical Lifeform, chegou ao local e a presidente Sword se despediu, dizendo ao seu assistente para não criar problemas porque, em comparação com Zombie, Chief é mais importante e ela respeita apenas os fortes. F elogia a presidente Violet por seu trabalho árduo. O Sr. Zombie perguntou a Dawn sobre o chefe e se ele é forte, ao que ela lhe disse que o chefe é o experimento bem-sucedido da professora Jane, um humano evoluído. Ele também é o único homem que sobreviveu a milhares de experimentos. Depois que a professora Jenny foi expulsa, ele formou o Departamento de Formas de Vida Mecânicas. Seu departamento controlava a cidade de 50 milhões de pessoas, e durante sua presidência de 10 anos, nenhum zumbi apareceu na cidade. Porque mesmo que um fio de cabelo de zumbi fosse achado, ele isolaria a área até ser higienizada. O chefe fez um discurso agradecendo aos calouros e pedindo ajuda à academia. Ele mostra um espião pego meses atrás por projeção. Por causa dele, quase lançaram uma bomba nuclear no próprio povo. Essas pessoas deveriam ser mortas instantaneamente. Mas tem informações de que o espião é subordinado do traidor, Professor Jamie. O Sr. Zombie percebeu que os zumbis não são apenas seu alvo. A ameaça dos zumbis passou há muito tempo, e os conflitos atuais se devem a brigas internas entre a Academia Beyonders e o Professor Jamie. Algumas pessoas só querem destruir o mundo. Eles tentaram vários métodos para deixá-lo falar, até mesmo com seus veteranos, mas todos falharam. O chefe pede aos calouros que ajudem a academia, e se alguém o fizer falar e obtiver a localização de Jane, essa pessoa se tornará vice-presidente. Ao ouvir isso, todos os calouros decidiram fazê-lo falar e começaram a ir de forma casual, até a câmara onde ele estava. Após 2 horas, os calouros tentaram de várias maneiras, e logo ficaram muito desesperados. No início, os métodos eram normais, mas depois se tornaram tolos. Mais tarde, a Aurora pergunta ao Sr. Zombie se ele poderia fazê-lo falar, e o Sr. Zombie responde que pode fazê-lo cantar, o que faz com que a Aurora quebre seu palito de sorvete. Dawn conta ao chefe que seu amigo, o Sr. Zombie, pode fazê-lo falar, e o chefe indica o caminho. O Sr. Zombie desconfia dele, pois seus subordinados sempre foram obedientes. Mas recentemente eles têm perdido o controle, e o espião pode saber o motivo. O Sr. Zombie vai falar com ele, mas o espião reluta em trair Jamie. O Sr. Zombie faz um corte na mão dele, causando uma dor leve, mas mesmo assim o Sr. Zombie não quer trair Jamie, então ele o faz. Zombie ordena que ele se levante, e ele obedece, deixando todos os outros em choque. Trata-se de um vírus que atinge o cérebro através de um corte, permitindo que ele fale. O Sr. Zombie fez perguntas a ele, e ele respondeu. Seu nome é Shao Kai, e ele sabe a maioria das coisas que o Sr. Zombie perguntou. A razão pela qual os zumbis Berserk estão descontrolados é um remédio criado por Jamie e liberado na cidade. Os zumbis que consumiram o remédio ficaram loucos, e mesmo assim conseguiram controlá-los até certo ponto. Eles comandam os Berserk zombies para atacar humanos e em batalhas coletam dados da Beyonders Academy. Fazem isso sob o comando de Jamie, que diz estar fazendo algo grandioso. O espião só precisa coletar dados dos membros da Beyonders Academy controlando os zumbis. O professor Jamie está em uma base secreta, a 500 metros abaixo da cidade. O Sr. Zumbi o chama de coisas odiosas e diz que colocou um vírus em seu cérebro, podendo acioná-lo para tirar sua vida. Um garoto disse ao irmão feio Professor Jane que seu espião confessou e que eles já sabem sua localização. Jamie ordena que ele continue seu trabalho como de costume, e é melhor que eles venham buscá-lo em seu local para testemunhar o momento histórico do nascimento de uma nova forma de vida. Quando o Sr. Zombie voltou, alguns ficaram chocados e outros temerosos.
No entanto, o chefe o elogia e pede para ir com ele para registrá-lo como vice-presidente. O Sr. Zombie está bastante preocupado com a possibilidade de Jamie escapar, mas o chefe assegura a ele que Jamie não tem como fugir. Rebent Sword e seu companheiro acharam isso bastante suspeito, já que não existe nenhum tipo de processo de registro para se tornar um vice-presidente. O chefe levou-o para um local deserto e questionou quando ele havia aprendido a falar a linguagem humana. O chefe então o atacou com seu canhão, que possui a capacidade de desintegrar qualquer coisa que atinge. O presidente Zhang acabou de ser salvo do ataque do canhão pelo seu companheiro. O chefe fala com amargura. Ele já havia desintegrado a cabeça do Sr. Zumbi. E quando um zumbi perde a cabeça, ele fica sem capacidade de se mover. Mas o Sr. Zumbi se move rapidamente e o acerta na parede. Os robôs mecânicos do chefe o atacaram, mas ele destruiu todos eles. Ao ver seus movimentos rápidos, Tiff ficou com dúvidas. O Sr. Zombie tenta agarrar Tiff. Ele se esquiva e em seguida ataca com um canhão. O Sr. Zombie se esquiva se abaixando. O chefe se esquiva e dá um passo para trás. O chefe parece estar em apuros, mas começa a ficar sério. A cabeça do Sr. Zombie se regenerou e ele disse para resolver o problema com uma conversa, pois não queria machucá-lo. O chefe tira a jaqueta e liga para o modelo número 1 que o transforma em sua forma de vida mecânica. Ele não conversou e começou a brigar seriamente. Ele o chutou na mandíbula, o arremessou, jogou no ar, bateu nele com força e o derrubou no chão. Ele usou seu canhão Sundra e o jogou para cima, pensando que ele já devia estar morto. O Sr. Zombie sai da fumaça e assume sua forma de louco. O céu fica escuro com as nuvens, e ninguém nunca viu o céu ficar tão escuro com um comportamento estranho das nuvens. O Sr. Zombie fica sério e pergunta ao chefe como ele quer morrer. O presidente Zhang tem um mau pressentimento ao vê-lo, e eles saem correndo dali. O chefe nunca se sente ameaçado por outro ser, mas chegou a hora dele também. O colega do presidente Zhang testemunhou que nunca viu tal forma de zumbi, e nunca encontrou esse tipo de zumbi no banco de dados da biblioteca da academia. Eles achavam que seriam salvos ali, mas logo se enganaram quando o chefe caiu perto deles com a perna e a mão quebradas. O chefe chama 2, 3 e 4 modelos de cada vez, mas o Sr. Zombie os explode com um golpe de mão. O chefe pediu ajuda à presidente Zhang, mas ela saiu correndo. O Sr. Zombie deu um soco no chão e ergueu a nova cidade. Ele agarra o chefe e o derruba no chão. O Sr. Zombie lhe pergunta se ele se sente ameaçado agora. O Sr. Zombie não pode controlar a mente de um robô, mas o chefe é parcialmente humano, portanto, tem um cérebro humano. O Sr. Zombie usou um vírus em seu cérebro para ler suas memórias. Ele ficou órfão ainda jovem, e passou por modificações corporais até que as partes de seu corpo humano foram substituídas por partes mecânicas. O Sr. Zombie o deixa cair porque para ele viver é mais doloroso que morrer. A presidente Zhang capturou o chefe e agora sabe que o Sr. Zombie pode ler memórias. O Sr. Zombie arruma suas coisas porque perdeu o controle das emoções e se tornou assustador, apesar de ser um zumbi gentil. Ele está prestes a partir, mas a presidente Violet aparece, e quando está prestes a atacá-la, ela lhe mostra o documento de sua promoção a vice-presidente, o que o detém. De agora em diante, o Sr. Zombie é o vice-presidente da Academia Beyonders. O Sr. Zombie não acredita no sinal do chefe. Ele pede à presidente Violet para confirmar e ela lhe diz que o chefe disse que o Sr. Zombie é um bom humano. A presidente Violet se despede, dizendo que está ansiosa pelo dia em que o Sr. Zombie se tornará presidente, e que quando isso acontecer, ele poderá atingir o objetivo pelo qual veio para a Academia dos Superiores. Do outro lado, o presidente Zhang perguntou com raiva ao chefe por que ele manteve o Sr. Zombie imóvel depois de saber que ele era um zumbi. F respondeu que não importa se ele é um zumbi ou um humano. O chefe precisa de sua força para capturar o professor Jamie. O objetivo do chefe é eliminar todos os vestígios do professor Jamie para sempre. No local dos zumbis, Varmin diz aos outros zumbis que eles suspeitam que seu rei, o Sr. Zombie, é refém na cidade humana. Os zumbis falam para matar humanos e salvar seu rei. Black e Agu entendem que Varmint foi criado porque o rei não precisa da ajuda de ninguém. Ele não deteve Varmint porque Black sabia que ninguém poderia deter Varmint além do rei, no navio de guerra. O chefe anunciou que eles têm apenas uma chance de capturar a professora Jane, e que não importa o preço que terão de pagar. O Sr. Zombie está em um local abandonado ao amanhecer, cheio de tropas do exército. O 56º Regimento se apresenta e saúda seu novo líder, o vice-presidente Sr. Zombie. A 4ª Divisão do Comando Central e o 56º Regimento informam ao Sr. Zombie que seguirão suas ordens a partir de agora. Há 12.000 pessoas no 56º Regimento e eles pedem que o Sr. Zombie confirme. O Sr. Zombie perguntou ao soldado se ele realmente seguiria suas ordens. Ele lhe perguntou o que aconteceria se ele mandasse ele tirar a própria vida. E quando o soldado está prestes a tirar sua vida com uma granada, o Sr. Zombie diz a ele para parar e joga a bomba fora. As figuras misteriosas zombam do Sr. Zombie, chamando-o de fraco. Esses dois homens são do Departamento de Lâminas de Aço da Academia de Aço Inoxidável e foram enviados para ajudá-los a capturar o alvo. Pois são o presidente Bang e o vice-presidente Shui.
A Academia do Aço Inoxidável os questionou sobre o motivo de terem promovido um novato ao cargo de vice-presidente e lhes deu. Fi respondeu, dizendo que é uma parte importante da missão. O chefe respondeu dizendo que era porque o Sr. Zombie poderia espancá-lo até a morte, mas o líder de aço inoxidável o chamou de mais poderoso que o chefe. O líder explica ao chefe que ele destacou seus 2 homens, portanto não há necessidade de eles guardarem a saída. O garoto diz ao professor Jamie que toda a cidade está cercada por zumbis, e Jamie ordena que ele os liberte. Os zumbis são liberados, mas o presidente e o vice-presidente do departamento de lâminas cuidam disso. O Zombie descobriu que os zumbis não eram de sua tribo. O presidente Bang diz ao Sr. Zombie que ele não é necessário ali e o manda ir embora. O presidente Bang faz uma piada com o Sr. Zombie, chamando-o de fraco novamente. Dawn chamou o presidente Bang de fraco e disse a ele para ficar quieto, o que o deixou irritado. Varmint apareceu, e o professor Boy viu que seu nível estava no máximo, e que ele poderia estar pretendendo controlá-lo. Varmint repreende seu companheiro, os 7 pequenos zumbis, enquanto eles gritavam para apoiar Varmint por salvar o rei. Mas mesmo assim ninguém veio, exceto ele. Little Seven deu gasolina a Varmint e fugiu porque não podia desobedecer ao seu rei, Sr. Zumbi. Varmint sente um cheiro e um novo assunto é registrado no sistema do professor Zombie. Varmint bebeu a gasolina e estava pronto para lutar, sem saber que Mr. Zombie os avistou. Varmint rugiu e avançou. O presidente Bang achou interessante enfrentá-lo. O Sr. Zombie fugiu com Dawn, pois nem mesmo os líderes da Academia de Aço Inoxidável conseguiram derrotar Varmint por causa de seu corpo imortal. O presidente chamou o Sr. Zombie de covarde por fugir, já que ele era poderoso, e o vice-presidente Shu Yu foi lutar primeiro. O presidente Bang ficou surpreso ao ver Choi ser arremessado contra a parede. Antes que o presidente Bang se movesse, Varmint se aproximou dele e o atingiu com muita força. Varmint o torceu, jogou-o no chão, e por fim chutou contra o tanque. Varmint está prestes a cortá-lo com sua serra elétrica, mas ele consegue impedi-lo com sua lâmina. O Sr. Zombie está observando a luta deles com Dawn. O presidente Bang mostrou sua confiança de que como presidente não perderia. Mas logo isso se mostrou errado e ele começou a pedir ajuda. Varmint é tão forte que um soldado comum não resiste a ele. Sr. Zombie se pergunta por que Varmint não o reconheceu e manda Dawn colocá-lo em ordem. Dawn hesita. Então ele morde sua mão e insere um vírus. Presidente Bang está prestes a perder, mas Dawn chama a atenção de Varmint. Sr. Zombie injeta células zumbis em Dawn, alterando seu DNA com nucleotídeos genéticos que a tornam forte sem perder tempo com bobagens. Dawn começa a atirar em Varmint, e ele se abaixa. Dawn salta e enche a boca de Varmint com granadas. As granadas explodiram em sua boca, mas não o feriram e Dawn atirou em seu rosto. O comandante do 56º Regente se pergunta o que o Sr. Zombie fez com Dawn e o questiona com curiosidade. O Sr. Zombie modificou os genes de Dawn, e ela ainda pode ser mais poderosa. O presidente e o vice-presidente da Stainless Steel Academy estão presos na luta maluca dos mortos-vivos. Varmint avançou com sua motosserra, mas Dawn pisou nela e rapidamente chutou Varmint para longe. Varmint caiu próximo à gasolina, bebeu-a e continuou a luta. Dawn então atira com um lançador de foguetes, mas Varmint corta o foguete e o corpo de Dawn. Varmint revela que é um morto-vivo, e Dawn sai da fumaça mostrando que também é um morto-vivo. Dawn se torna mais forte após a mutação genética, mas seus ossos são quebrados e seus músculos são dilacerados. O Sr. Zombie pode usar a recombinação genética na madrugada para curá-la, mas ela precisa suportar a dor do desmantelamento. O Sr. Zombie fica furioso com Varmint por desobedecer às suas ordens, pois ele não ficou em casa. Dawn acertou Varmint com a metralhadora, e ele se rendeu. De repente, Varmint se aproxima sorrateiramente de Dawn e lhe dá uma surra forte. Dawn, por estar relaxada, deixou-a voltar ao seu estado original e agora ela está ferida. O garoto no subsolo assistiu a tudo isso, mas não reconheceu o Sr. O verdadeiro poder do zumbi é algo incrível. O Sr. Zombie se aproxima de Varmint e pergunta se ele sabe quem ele realmente é. O garoto está no controle de Varmint, mas agora ele não consegue mais fazer isso. Quando Varmint vê o Sr. Zombie, ele tem um flashback daquele momento em que conheceu o Sr. Zombie. As calças de Varmint ficam molhadas de medo, lembrando daquele momento aterrorizante. O garoto do subterrâneo está controlando Varmint, mas Varmint teme que nem mesmo o garoto possa controlar o Sr. Zombie. O Sr. Zombie estava parado bem na frente de Varmint, mas Varmint se lembrou claramente do momento em que o Sr. Zombie o controlou completamente. Zombie o puniu por não obedecer suas ordens. Varmint recordou que, por ter um corpo de Ondina, foi cortado em pedaços e secou em uma árvore por 100 anos. O medo tomou conta dele, e o sistema do garoto entrou em colapso. Varmint retorna, e o garoto ainda enfrenta outros zumbis, mas o professor Jamie o impede. Quando eles estão prestes a atacá-los, a base do professor Jamie possui 6 andares, e se estende por mais de 11.000 metros quadrados. Na cabeça musculosa salta do avião, e gira para baixo com a espada atingindo o lugar certo.
O professor Zhang diz a eles para usarem seus cérebros porque eles também podem ser armadilhas. Mas o chefe também salta do avião dizendo que todas as armadilhas são inúteis diante do poder absoluto. Chefe, deixa a segunda linha de defesa para eles. Eles foram para o subsolo para pegar o professor Jamie, mas não o encontraram lá. Todos os caminhos, incluindo água, ar e terra, foram selados. O presidente Zhang e Violet estão aguardando do lado de fora do local subterrâneo, no terraço de um edifício. O professor Jane está de pé junto com sua equipe, e o garoto observa o interior, relatando a Jamie que eles entraram e colocaram em prática o plano A. O plano é forçá-los a quebrar o vidro e deixá-los lutar contra o rei zumbi. Porém, quando eles não caíram na armadilha, o professor Jamie ativou o plano B, e um bebê zumbi surgiu, parecendo completamente inofensivo. O chefe estava ciente disso, e alertou seu companheiro de que as coisas que pareciam inofensivas eram as problemáticas. O líder de aço inoxidável corta e o Zombie King mostra suas verdadeiras cores. O chefe anunciou a retirada e os soldados fugiram. Quando o líder corta o Zombie King, ele se divide em dois. O garoto libera todos os zumbis para distraí-los, e com a professora Jenny, eles podem escapar. A presidente Zhang enfrenta os zumbis. Ela os chuta no ar, pula com a ajuda de uma árvore e os corta com sua espada. O garoto agora só enfrenta Varmint. Black e Yagu, usando máscaras contra o vírus zumbi, procuram Varmint, pois, se não o levarem de volta, o Sr. Zumbi os punirá. O Zombie King se esquiva facilmente do ataque simultâneo do Chief e do líder. O líder lhe disse para parar de fugir e lutar com ele de verdade. Ao ouvir isso, o Zombie King se transforma em uma Lady Zombie. O líder da Stainless Steel Academy ataca o Zombie King com seu ataque de lâmina de corte, mas ela o impede com a ponta do dedo. O chefe não pôde ajudá-lo porque seu braço estava ferido. O líder se volta para o modelo 1, mas antes que ele tome qualquer atitude, é espancado até virar uma polpa. O líder caiu perto de Black, e a Agu mostra preocupação em ajudar, mas Black se recusa a ajudar porque eles são zumbis. A presidente Violet e Zhang ficaram chocados ao ver o líder perdendo, e ele deu pistas visuais para uma senhora zumbi, que é um Zombie King. Do outro lado, o Sr. Zombie está se divertindo em um churrasco de ovos com cabeças de aço inoxidável. Na madrugada, o comportamento das cabeças com o Sr. Zombie mudou. Agora o Sr. Zombie e o amanhecer ouvem uma A Lady Zombie está em frente ao presidente Zhang e Violet. Os presidentes estão prontos para lutar. O Sr. Zombie se levanta para ver o que aconteceu. A presidente Zhang ataca o rei zumbi com sua espada, mas ele se esquiva facilmente. A presidente Violet se moveu rapidamente e atacou a Zombie King, mas ela lhe deu um chute. Violet salta e também a chuta. Zhang usa sua lâmina, mas ela se esquiva facilmente torcendo seu corpo. Enquanto isso, o líder assume sua verdadeira forma e vem confrontar o Zombie King. Dois presidentes atacam simultaneamente. Mas a Lady Zombie se transforma em um grande zumbi com chifres na cabeça e os afasta. O rei zumbi ordenou que decidissem a vitória com um único golpe, e ambos se socaram. Uma explosão ocorre, e quando a fumaça se dissipa vemos a mão do líder sumir após o soco do zumbi. O líder está de pé diante do zumbi, mas tremendo de medo. O Sr. Zumbi se aproximou do campo de batalha com as cabeças e Dawn. O rei zumbi revela seu verdadeiro poder para fazer o líder se render. O Zombie King volta à sua forma verdadeira, e o garoto que o está controlando informa ao professor Jamie que não pode mais controlá-lo. O Zombie King atinge o líder e ele retorna à sua forma original. O presidente Zhang e Violet atacam sorrateiramente, mas o Zombie King os arremessa com apenas um movimento, e eles atingem o chão e caem sobre o Sr. Zombie. O líder caiu no chão, mas ainda conseguiu lutar. Violet informa ao Sr. Zombie que ele é o Zombie King, criado pela professora Jenny. O Zombie King então ordenou que os zumbis atacassem, mas o presidente Zhang pediu ao Sr. Zombie que ordenasse a retirada. O Sr. Zombie jogou o presidente no chão e rugiu, fazendo com que os zumbis parassem de medo. O Zombie King perguntou quem ele era, e o Sr. Zombie respondeu que se ele era o Zombie King como deveria ser chamado. Todos os zumbis se renderão ao Sr. Zombie. Zumbi. O presidente Zhang e Violet são cuidados por Dawn e os chefes de aço inoxidável. O Sr. Zombie mostrou sua verdadeira forma de poder, e todos ficaram chocados ao vê-lo. O líder da Stainless Steel Academy mostra sua raiva contra a Beyonders Academy por ter nomeado um zumbi como vice-presidente. O Zombie King estabeleceu a condição de que aquele que sobrevivesse seria chamado de rei. O Zombie King deu um soco na bochecha do Sr. Zombie, mas não o moveu e fez piada com ele por não ter comido a comida. O Sr. Zombie acerta um soco no Zombie King, que é lançado longe no ar, batendo em várias coisas ao longo do caminho até finalmente atingir o navio. O professor Johnny não esperava por essa situação, e eles não conseguem obter nenhuma informação sobre o Sr. Zombie. O rei zumbi então levanta o submarino e o arremessa em direção ao Sr. Zombie.
Dom percebeu que precisavam urgentemente mudar de local, caso contrário seriam esmagados no meio da luta. Black está ajudando o Tiff a soldar suas peças, mas de forma tola acabam cortando todas as peças que deveriam ser soldadas e soldam todas as peças que não deveriam ser soldadas. Pedaços que precisam ser cortados. A Gu sente a presença do Sr. Zombie, e eles o veem perfurando o submarino e subindo ao céu. O Sr. Zombie atrai o Zombie King para cima, coloca a corda em seu pescoço e o gira. O Sr. Zombie o puxa e dá um chute no rosto dele. Zombie King segura a corda tentando fazer o mesmo, mas o Sr. Zombie rompe a corda e cai perto do líder. O Zombie King levanta o submarino e o joga no Sr. Zombie, mas ele se esquiva e o submarino acaba afundando no oceano. O Sr. Zombie então aterrissa no navio de guerra e pergunta ao Rei Zumbi se ele gosta de jogar coisas. Os soldados do navio de guerra fugiram, e o Rei Zumbi desafiou as habilidades do SR Zombie. O chefe explica a Black e a Gu que eles precisam ir buscar a professora Jane. Ele sabe que o Sr. Zumbi é forte, mas o professor Jamie é mais importante, pois é um gênio e pessoas como ele nascem apenas uma vez a cada século. Black explica a Jamie que ninguém pode derrotar seu rei. Sr. Zombie. O Sr. Zombie socou o Zombie King no espaço e jogou a nave sobre ele, que caiu na lua dentro dele. O Sr. Zombie está de pé em uma superfície rachada da nave, resultado da força com que ele jogou a nave de guerra. Os presidentes e a Aurora estão cansados de fugir para um lugar seguro, pois isso é inútil, já que a luta os cobre de qualquer maneira. O Zombie King joga a nave de guerra de volta para a Terra, e vem como um asteroide. O Zombie veio, perfurou a nave de guerra no ar, e atingiu um reator nuclear que explodiu perto do Sr. Zombie. Os presidentes se protegem para se salvar da explosão. A fumaça desaparece e o SR Zombie e o Zombie King pousam no navio. A explosão não é nada para o Sr. Zombie, mas apenas uma coceira. Dawn acha que a luta acabou, mas a mão do Zombie King fica grande e ele agarra o Sr. Zombie. Zombie faz uma proposta para colaborar e destruir o mundo juntos. Ele bateu no prédio do Sr. Zombie com a mão, mas o Sr. Zombie resistiu facilmente e recusou a oferta, pois não queria destruir o mundo. Chief sugere a Black que eles devem fugir porque até o Sr. Zombie ficou forte após a transformação, mas o Zombie King também é poderoso. O chefe sugere que devem poupar forças e esperar o momento certo para atacar. Black pediu ao chefe para ficar quieto, pois o Sr. Zombie não tem só uma transformação, ele pode se transformar de novo. O Sr. Zombie disse ao Zombie King que não valia a pena trabalhar com ele. O Sr. Zombie fez uma piada sobre Zombie Kane bem na frente dele. O Sr. Zombie afirmou que apenas os fracos falam em destruir e governar o mundo. Don quer ouvi-los, mas está longe. Zombie King falou muito, dando-lhe uma lição, mas seu rosto empalideceu ao ver a segunda transformação do Sr. Zumbi, que parece um humano. Todos ficaram chocados ao ver sua forma, e o Rei Zumbi viu um rosto no céu, e parecia estar se sentindo ameaçado. A Gu acorda o chefe para que ele veja como seu rei realmente se parece. O Sr. Zumbi está diferente do professor Jamie Zombie, e parece até mesmo agora. A chuva começa e o Rei Zumbi está prestes a socar o Sr. Zumbi. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Sr. Zombie o despedaça sem sequer se mover. A chuva começa a subir do chão para o céu, e tudo começa a se elevar. O presidente, o navio e até os animais marinhos. Um gigantesco ciclone aparece e cobre a terra. Tudo começa a despencar do céu, e uma baleia cai sobre o edifício, deixando Violet e o professor Jamie completamente surpresos e chocados. O Zombie King está deitado quebrado na terra. Ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Até mesmo o professor Jamie nunca viu nada parecido com o que está acontecendo no momento. Zombie King regenera seu corpo e revela ao Sr. Zombie que seu esforço é inútil para ele, pois ele pode se regenerar sozinho. Ele não pode ferir o Sr. Zombie, mas o Zombie King também não perderá, pois não pode ser destruído. Essa abordagem acaba se mostrando muito errada. Quando o Sr. Zombie puxa o Zombie King com os movimentos de suas mãos e o agarra pelo pescoço. O Sr. Zombie lhe diz que não há necessidade de destruir fisicamente alguém para assassiná-lo. Quando o Sr. Zombie agarra o pescoço do Zombie King com mais força, vemos nos tempos antigos os Cyclones. Eles são espadachins semelhantes a robôs com naves espaciais, e tentam atacar a civilização humana pela sexta vez, pensando que será a última. Porém, o destino dos humanos muda, e o Sr. Zombie destrói aqueles que pretendiam acabar com a civilização humana. O Zombie King se transforma em um cadáver. Todos acreditam que a batalha chegou ao fim agora. O Sr. Zombie lançou o Zombie King do prédio, e ele nem se mexeu. O chefe está espantado com o fato de o Zombie King não estar se movendo, mas Black diz que ele deve estar apavorado. Aterrorizado pela forma assustadora de seu rei, o professor Jamie não consegue acreditar no que acabou de presenciar. O helicóptero chega, e o garoto sugere ao professor Jamie que eles devem fugir, pois não há mais barcos de defesa com os quais eles possam se preocupar e essa pode ser a última chance. Antes que o professor Jamie responda ao garoto,
o Sr. Zombie chega até eles, e o garoto fica surpreso com o fato de ele saber sua localização. O Sr. Zombie ordena que eles se rendam em 1 segundo. Caso contrário, eles devem ir ao encontro do Rei Zumbi, que está assustado. O Professor Jamie e o garoto se rendem ao Sr. Zombie, pois não tem outra escolha a não ser se render. O Professor Jamie e seus companheiros são capturados pelo Sr. Zombie e entram no veículo de transporte de prisioneiros. O Sr. Zombie se sente mal por ter se tornado tão assustador, e a Presidente Violet ordena que Dawn vá até o Sr. Zombie, mas ela o teme. Então a Presidente Violet lhe dá a ambição de torná-la vice-presidente no futuro, e ela vai até ele para saber seu paradeiro. O Sr. Zombie está faminto e precisa de roupas que não rasguem. Dawn perguntou ao Sr. Zombie se ele se recordava do que tinha feito, e ele respondeu que sim, mas que não se lembrava muito bem. O Sr. Zombie diz a Dawn que perdeu a noção do tempo, mas tem certeza de que já derrotou muitos desses tipos de zumbis antes. Os zumbis que ele derrotou eram fracos e não merecem ser lembrados. O Professor Jamie, ao ver o Sr. Os poderes do zombie têm uma intenção maligna de obter amostras de seus genes e criar um ser ainda mais forte do que o Sr. Zombie. Rei Zumbi, que foi criado pelo Professor Jamie, já se transformou em um cadáver. O incidente com o Professor Jamie finalmente terminou. O Sr. Zombie é convidado a se tornar presidente e não tem nenhum problema em fazê-lo. O presidente é responsável por manter e proteger a cidade. O presidente deve aumentar a população da cidade em 10 milhões dentro de um limite de tempo. Senão, o título de presidente será revogado. O Sr. Zombie escolheu a cidade onde capturou a professora Jane. A cidade H é um deserto sem um único fio de cabelo humano. É complicado aumentar a população ou desenvolver a cidade. Mesmo assim, o Sr. Zombie, sem se preocupar com a população, escolheu a cidade H, apesar de haver muitas boas cidades como opção. A escolha do Sr. Zombie deixou todos perplexos após se tornar presidente. O único exército do Sr. Zombie foi ampliado para 4 regimentos a fim de proteger a cidade. Finalmente, chega o dia em que o Sr. Zombie esperou que os soldados humanos ajudassem os zumbis a se mudarem para sua nova casa. Lucky informa ao presidente Zombie que todos os seus cidadãos se mudaram para a cidade em segurança. Uma criança tem medo dos soldados humanos, mas ele explica que as ordens do presidente Zombie são apenas para serem cumpridas, e que o trabalho deles é levar os zumbis para seu novo lar em segurança. O povo zumbi do presidente é igual ao seu próprio povo para o soldado humano. Finalmente os zumbis têm sua cidade. Aqui aprendemos que, para conquistar, é preciso lutar. Alguém perguntou sobre Varmint ao presidente Zombie, pois está enforcado há meses. O presidente Zombie ordena que continue pendurado. Varmint está nas cordas do terraço do Conselho Municipal da cidade dos zumbis. Varmint se arrepende do que fez e promete nunca mais repetir. Os zumbis agradecem ao presidente Zombie por dar-lhes uma cidade. Violet está caída, ferida na parede destruída, e ninguém além de Dawn fez isso. Violet fica surpresa ao ver a nova versão de Dawn. Ela percebe que Dawn parece ter 2 personalidades. Dawn está de pé, e Violet tenta atacá-la por trás, mas fica horrorizada ao ver Dawn virar o pescoço para trás. Violet largou a espada e perguntou se ela ainda era humana. Violet se afasta esquivando-se dos ataques de Dawn. Dawn atira continuamente em Violet, mas ela se enfurece e se aproxima rapidamente de Dawn, pedindo que ela mostre sua habilidade mais poderosa. Ruge quando as células injetadas pelo presidente Zombie a tornam ainda mais forte. Violet se aproximou rapidamente dela e atacou com golpes horizontais, mas isso não afetou. Violet corta a Aurora em pedaços, mas a Aurora consegue regenerar seu corpo. Ao ver isso, Violet fica curiosa para entender o que o presidente Zombie fez com ela. Violet tem dúvidas se a Aurora é um zumbi. No entanto, ela diz a Violet que foi examinada no laboratório ontem e que está bem. Do corpo às células, tudo está absolutamente normal. Violet questiona a Aurora se é assim, como ela conseguiu girar a cabeça 360 graus e regenerar seu corpo. Dawn pode se transformar pelo tempo que desejar. E quando se sentir desanimada, basta injetar um estimulante, ficando ainda mais poderosa. O estimulante não causa efeitos colaterais, pois ela o utiliza há muito tempo. Violet detém Dawn. Violet sai correndo do campo de batalha, pega um avião e se dirige rapidamente para a cidade H. O presidente Zombie atribui as tarefas ao chefe. Zombie Furs é o responsável pelo Flower District. Agan será o chefe do departamento de polícia, enquanto Lang ocupará o cargo de chefe da administração civil, e Black ficará encarregado de gerenciar as finanças da cidade. Violet bate à porta do conselho de zumbis e corre rapidamente em direção ao presidente zumbi. Violet força o presidente zumbi a morder sua mão e retorna agradecendo a ele. Assistente da presidente Violet, então explica o motivo pelo qual ela permitiu que sua mão fosse mordida pelo presidente zumbi. Como ele pode controlar mentes, ele pode controlá-la para fazer algo ruim. Isso não a preocupa, pois ela sabe que ganhará uma força insana e habilidades para regenerar seu corpo e nunca morrerá, mesmo que ele a faça dançar. No centro da cidade. Ela não se importa.
os zumbis começam a desenvolver a cidade que o presidente zombie adquiriu. À medida que o presidente zombie atribui trabalho a seus subordinados, a cidade lentamente mostra progresso. A cidade agora possui uma loja de moda, um salão de beleza zumbi, corretores de imóveis zumbis e até uma autoescola com 54 alunos já aprendendo a dirigir. Enquanto o zombie começava a viver devagar, a inspetora Shen analisava as estatísticas do presidente zombie, que, segundo ela, não tinha liderança. Ela não entende o objetivo da Academia dos Superiores em fazer de um zumbi seu presidente. Shen vê a nomeação de um presidente zumbi como parte da competição entre academias. Mas além disso, ela também não gosta que um zumbi seja presidente. Ele não tem as qualidades necessárias para ser um líder e para confirmar se é um zumbi ou não. Quem só acreditará nele quando puder observá-lo de perto. No Polo Norte, um professor chamado Strange e sua equipe chegaram a um local onde um antigo cadáver foi enterrado a 500 metros de profundidade no gelo há 1000 anos. Eles retiraram cuidadosamente o cadáver do gelo com a ajuda de um guindaste e apenas observaram o corpo do cadáver. De repente, várias pessoas atacaram e alguém fechou a boca do garoto e bateu no professor. O líder deles ordenou que usassem a equipe do professor como sacrifício, pois só precisavam de sangue. Um deles atingiu o gelo com uma ferramenta afiada e acordou a Sra. Corpse. O cadáver é a Blood Queen, e as pessoas a acordam e a cumprimentam. Ela perguntou a ele sobre um zumbi idiota. Presidente Zombie. As pessoas da Blood Queen relatam que o presidente Zombie está vivo e está tão animado quanto antes. Ele informa a Rainha de Sangue que após o presidente Zumbi ter destruído a civilização humana na última vez, ele agora está saudando os humanos e até mesmo reconstruindo seu clã. Esta vez a Rainha de Sangue está determinada a derrotá-lo. Na província de Guangzhou, na sede da academia, o presidente zumbi é convocado por alguém, e na academia, há um garoto deitado. Os médicos estão se esforçando para tratá-lo, mas ele não parece ser nem um zumbi nem um humano. Os olhos são vermelhos, e ele é um membro da equipe de exploração da província vizinha que eles encontraram no Polo Norte. O chefe de arqueologia da província que o acompanhava está desaparecido. O homem de olhos vermelhos é uma pessoa comum, mas quando 2 presidentes foram pegá-lo, ele feriu os 2. Violet pensou em convidar alguém profissional como o presidente Zombie para descobrir o que havia acontecido com o garoto de olhos vermelhos. O presidente Zombie chegou em um carro, entrou e apertou a mão do presidente Ying da academia do Clube de Ferro. Ying sabe que foi ele quem capturou o professor Jamie, e Ying parece ter más intenções. Os membros da academia do Clube de Ferro zombam dele, chamando-o de fraco, enquanto o chefe fica terrivelmente assustado ao vê-lo aqui. Os pesquisadores disseram ao presidente Zombie para olhar para o garoto de olhos vermelhos e ver se ele consegue reconhecer quem ele é. A presidente Violet perguntou curiosa ao presidente Zombie se ele havia descoberto algo. Ele percebeu, ao ver os 2 buracos de dentes no pescoço, que a tribo do sangue era responsável pela condição do garoto. Todos foram lançados para trás por uma explosão quando o presidente Zombie se transformou. Enquanto o Iron Club questionava a explosão do presidente Zombie, a presidente Violet e Dawn se esconderam. O presidente Zombie prometeu eliminar todos os membros da tribo do sangue. Ele pensava que a tribo do sangue já não existia. Mas o garoto surge e pergunta sobre a rainha do sangue. O garoto não sabe de nada, pois virou vampiro ontem. Os membros da academia do Clube de Ferro e o chefe ficaram chocados com o comportamento do presidente Zumbi. Hilda perguntou ao presidente Zumbi o que ele havia descoberto e sobre o que estava falando. Mas esqueceu. O presidente Zumbi contará quando se lembrar da tribo do sangue. Os membros do Clube de Ferro falam mal do presidente Zumbi, e ele escuta. Está chovendo, e a tribo do sangue se esconde sob um guarda-chuva em um beco. 2 pessoas jogam dinheiro achando que são mendigos. A rainha do sangue fica furiosa, mas seu companheiro a impede. Ela se irrita por ter sido reanimada quando o nível deles caiu tanto. Por 1 ano e meio, viveram miseravelmente desde que Sua Majestade, a rainha do sangue, virou um cadáver seco pelo presidente Zumbi. Por 1000 anos, eles viveram escondidos para se proteger da ameaça do presidente Zumbi. Tudo o que podiam fazer era se esconder dos humanos e dos zumbis, observando de longe. Mesmo assim, por 1000 anos não saíram do pequeno beco. A rainha de sangue não tem mais o poder de antes, e por isso não pode enfrentar o presidente Zumbi nesse nível. Anlin diz a ela que o objetivo de despertá-la é informá-la sobre um homem que pode transformá-la em um ser mais forte. O homem não é outro senão o professor Jamie, que pode torná-la forte. Os presidentes estão observando o professor Jamie e o presidente Zombie pergunta por que eles simplesmente não o destroem. É porque eles precisam conhecer o experimento oculto e a pesquisa que o professor Jamie fez contra eles. O professor Jamie também colocou os espiões entre eles e a única maneira de chegar até eles é por meio do professor Jamie. O presidente Zombie levantou a possibilidade de fuga do professor Jamie, mas Ying disse que ele não poderia escapar quando estivesse preso dessa forma. Ying leva o presidente Zombie para ilustrar a prisão em que ele está preso porque foi ele quem capturou a professora Jenny. A prisão é considerada de última geração, e foi construída especialmente para a professora Jenny.
A profundidade da prisão é de mais de 3.000 metros. Há 1.500 andares nela e 100 soldados armados. E até mesmo ir até o fundo pelo elevador leva 30 minutos. Existem muitas armas na prisão, lançadores de foguetes, armas antiaéreas, canhões a laser e mais. Há um presidente em cada 100º andar, somando 30 presidentes e 2 chefes vigiando. Com essa segurança rígida, ele não pode escapar, mas se tentar, morrerá instantaneamente. Como a professora Jane está ligada ao detonador da bomba, a explosão é mais potente que 1.000 toneladas de TNT. Mesmo que alguém se aproxime dele ou tente libertá-lo, ambos acabarão mortos com a explosão. O presidente zombie sente vergonha ao ver as ações repugnantes dos humanos e decide ir embora primeiro. Em um beco afastado, a Rainha de Sangue está observando o professor Jamie, que está preso a uma bomba autodestrutiva, sem dar outra opção a não ser chegar até ele. Ing diz a Violet que o inspetor Shen está prestes a visitar a cidade H, pois o chefe Gang informou que o presidente zombie construiu uma cidade para zumbis. Ing realmente não se importa se o presidente é um zumbi ou não, pois ele só reconhece os fortes. O presidente zumbi está perambulando pela cidade humana, sentindo que ela é próspera. O professor Jamie tem a intenção de obter os genes do presidente zombie enquanto eles estão prestes a ser executados. A professora Jenny tem um plano para que a academia não consiga assassiná-lo nem obter sua pesquisa. Porque antes de serem pegos, o professor já instruiu seu pessoal a enviar os dados de sua pesquisa para um lugar que, mesmo o professor não sabendo disso, o garoto diz ao professor que mesmo que eles obtenham os genes do presidente zombie, não conseguirão criar um ser mais forte do que ele. Porque isso é quase impossível. Se o professor conseguir um recipiente forte para carregar o genoma do zumbi, talvez seja possível criar um ser mais forte. O professor planejou fugir e um robô de entrega de comida lhe deu comida. Mas havia um dispositivo de comunicação que foi colocado na boca do professor enquanto ele estava comendo. Ele se comunica com seu espião para descobrir a localização do cadáver do Zombie King. E o espião lhe diz que está guardado no laboratório do Dr. Yan, no 200º andar. O professor ordena que ele continue seguindo suas instruções e guarde os recipientes com cuidado. Violet liga para o presidente zombie e informa que o chefe Gunny contou à inspetora Shen que zombie criou uma cidade para zumbis, e que a inspetora está a caminho de sua cidade para investigar. A inspetora Shen é a auditora da província, e sua função é observar o estilo de vida e o comportamento de todos os presidentes. E se ela descobrir que ele é um zumbi, ele será imediatamente demitido. Violet disse a ele para não agir como um louco e então interrompeu a ligação. O presidente zombie viu a maquiagem e teve uma ideia. O avião da inspetora Shen está preparado para ir à prefeitura, e ela está determinada a encontrar um motivo para demiti-lo, pois aos seus olhos ele é um fraco. Enquanto dezenas de ônibus caem do céu, Zombie informa a Black que o inspetor-chefe está prestes a chegar à cidade para realizar uma inspeção. Então, segundo Zombie, se eles quiserem continuar vivendo nesta cidade, a única opção para esconder os mortos-vivos é aplicar maquiagem nos rostos o mais rápido que puderem. Portanto, Black decide enviar a Yuge para a área D e Lang para a área C, para que comecem imediatamente o processo de distribuir a maquiagem, permitindo que todos se disfarcem de humanos. O processo de preparação começa com o próprio Black se disfarçando com bases, pós e lentes para parecer menos com um cadáver, sem saber se vai funcionar ou não. Em um dos locais de distribuição, uma mãe zumbi e uma criança zumbi chegam para pegar sua parte. A mãe zumbi explica à criança zumbi que eles devem se misturar aos humanos, menos que queiram voltar a viver embaixo de pontes e florestas, e ela o faz entender que eles devem se comprometer, pois o mundo pertence aos, somente raça humana. A mãe zumbi coloca a maquiagem de graça e instantaneamente se transforma em uma mulher de aparência arrebatadora, o que faz com que a palavra F saia da boca da criança expulsa. Por outro lado, Au e Lang voltam ao escritório de Black e descobrem que ele se transformou em um verdadeiro fanboy, enquanto Agou, o Frankenstein do orçamento atrás dele, parece o mesmo de antes, só que com batom. Por falar em aparência absurda, Au e Lang não entendem como vão se disfarçar já que a aparência das feras é completamente diferente da dos humanos. Portanto, para que pareçam mais domesticados, Black faz com que ajam como seus animais de estimação e aguarda a chegada da inspetora Chen, totalmente confiante de que o plano de seu mestre zombie não falhará. Eles esperam que a inspetora chegue de avião. No entanto, ao invés disso, a inspetora chega de trem, para despistá-los e entrar diretamente na cidade, seguida por sua assistente, inspetora. Shane inicia sua investigação evitando as pessoas do lado de fora, e resolve verificar os civis diretamente para determinar se o presidente da cidade é realmente bom ou mau. Os subordinados cochicham entre si, questionando por que Shane desconfia tanto de Zombie, já que ele nunca fez nada de errado, como sempre foi. Eles especulam que talvez seja porque Zombie é fraco e possivelmente um covarde que merece ser desprezado por uma mulher formidável como Chen. Mas eles também consideram o fato de que Chen sempre foi preconceituosa com todos, exceto com o supervisor, de quem ela sempre parece ter uma boa impressão. Chen ouve os dois subordinados conspirando contra ela e afirma com orgulho que é de fato parcial.
Ela acha que somente seu senhor, o supervisor, é capaz de liderar a humanidade e lamenta a época em que o supervisor se afastou de sua autoridade e fez com que um verme como Zombie se tornasse presidente. Enquanto isso, Zombie faz sua refeição de zumbi e se pergunta como estão as coisas, sem saber que a inspetora Chen e sua equipe já iniciaram a investigação na cidade. Os dois subordinados da inspetora Chen discutem sobre a parcialidade dela em relação ao supervisor, e se perguntam quando foi a última vez que ele se mostrou à humanidade. Aparentemente o supervisor saiu para explorar o vasto mundo, então esperam que ele retorne ao país em breve. Enquanto isso, Black e sua equipe de Spice Girls se perguntam por que a inspetora Chen ainda não apareceu, ainda antecipando sua chegada em um avião. Então a Go supõe que seu voo deve ter se atrasado e diz a Black para esperar pacientemente por um tempo. Enquanto eles estão completamente alheios ao que está acontecendo, os dois subordinados de Black Chen entram em uma loja e perguntam ao lojista se todos os seus produtos são feitos de ovos. Uma pergunta totalmente sem sentido para despistá-lo. O lojista, é claro, fica completamente assustado com o humano repentino e ao perceber que deve ser um dos investigadores, ele se vira com medo e diz ao subordinado de Chen para voltar outro dia. Os subordinados de Chen saem completamente confusos com o que está acontecendo e continuam investigando mais civis que também agem de forma estranha com eles, o que os faz questionar se o presidente da cidade, o Sr. Chen, é o mesmo que o presidente da cidade. Zombie os está oprimindo de todas as formas. Curiosamente, no meio de um questionário, a mão de um civil literalmente cai de seu corpo, pois ele é um morto-vivo, e enquanto o investigador fica em choque, vendo que o civil foge, alegando que sua mão era apenas uma prótese, o inspetor Chen rapidamente percebe que todos os civis da cidade são burros como tijolos, como seu presidente, o Sr. Zombie, e se pergunta por que essas pessoas estão agindo tão mentalmente lentas como zumbis. Então ela imagina que Zombie deve ter construído essa cidade especialmente para lunáticos e esquisitos como ele. Ela decide, portanto, remover Zombie de sua posição por ter criado algo que mais parece um asilo mental do que uma cidade para humanos. Enquanto isso, Zombie aparece em um telhado de um prédio, olhando fixamente para o céu e sem falar com ninguém. Ago chega ao local e descobre, através de um soldado que estava vigiando, que Zombie estava tremendo e resmungando após ter consumido sua última refeição. Ago percebe que o soldado burro deve ter alimentado Zumbi com uma comida humana apimentada, que é um estimulante que o força a entrar em seu modo berserk por pelo menos um mês, o que significa que a situação está prestes a piorar. Ago informa rapidamente Black sobre essa situação catastrófica repentina, e percebendo que eles não têm nada a fazer além de esperar um mês para que Zombie se acalme, eles decidem deixar as coisas acontecerem. Questionando se a equipe de inspeção sobreviverá. Como previsto, um caminhão voador despenca do nada na direção da equipe de inspeção, seguido por Zombie em sua forma de berserk, que aterrissa ali fazendo uma entrada vistosa, e diz a ela que veio aqui pessoalmente, para dar a ela e a sua equipe um ótimo passeio pela cidade. Os subordinados de Chen se perguntam o que acabou de acontecer com eles, e quando percebem que um Sr. Zombie de aparência literalmente monstruosa está se aproximando, eles se perguntam o que aconteceu. Zombie está na frente de Chen, e eles percebem que isso deve significar um negócio sério. Chen, é claro, não reconhece o Sr. Zombie em sua forma de louco, então ela pergunta seu nome primeiro. Ele não dá o nome, é claro, e primeiro zomba dela por ter esquecido facilmente o presidente da cidade, dizendo que ele é a pessoa que ela estava procurando todo esse tempo. É claro que Shen não acredita nas palavras de Zombie, pois ela tem certeza de que Zombie parece fraco e frágil e não tão másculo, mas Zombie insiste, que é ele, afirmando que acabou de tirar sua máscara de aparência inocente, emanando uma aura ameaçadora. Ele se aproxima da inspetora Chen e diz que preparou alguns presentes especialmente para ela, já que ela veio de longe. Com um estalar de dedos, muitos zumbis disfarçados se aproximam da inspetora Chen com as melhores latas de ovos apimentados e os oferecem a ela, o que deixa Chen ainda mais atônita. Mas antes que ela possa sequer pensar em tocar na refeição, o zumbi diz a ela para se preparar, pois a turnê deles é e que ele tem investido na cidade para seu desenvolvimento. É claro que Shen não está interessado em nada disso, pois está morrendo de medo, mas Zombie continua tagarelando, pois não se importa, e conta a ela tudo sobre as novas empresas da cidade e os trabalhadores da construção civil, prometendo que tudo está dentro da lei e da ordem. Ele pula nas ruas com ela e arrasta seu corpo entorpecido pela estrada. E que se alguém não a segue, é mandado embora voando, como ele menciona. Então ele expulsa um caminhoneiro em alta velocidade junto com seu caminhão, que acaba colidindo contra um arranha-céu que se assemelha muito ao Gherkin.
Shen acusa Zombie de ter matado o caminhoneiro inocente, presumindo que ele fosse humano, mas Zombie assegura a ela que todos os seus cidadãos estão bem, porque seus subordinados da equipe de super-heróis da Liga da Justiça estão sempre lá para salvar vidas. Falando em salvar vidas, os dois subordinados de Shen correm para resgatá-la e rapidamente a afastam de Zombie antes que ele a machuque mais. Zombie os deixa ir hoje, mostrando misericórdia mesmo em sua forma furiosa, e deixa claro que ele é o único que pode governar a cidade e que nenhuma força no mundo pode impedir isso. Enquanto carregam Shen para longe, os subordinados se perguntam como um humano pode ser tão poderoso e forte, e decidem demitir aquele pateta que inicialmente era o Zombie. Relatou que Zombie era um fraco. Shen se levanta, pois não quer ir embora ainda, e grita com Zombie, admitindo que ele fez um trabalho decente no gerenciamento da cidade. Mas ela não admite que ele tenha poder de combate suficiente, pois isso é muito necessário para proteger uma cidade inteira. Então ela diz a ele para provar isso a ela. Mas antes que ela possa convidar sua própria morte, todo o seu